Senhor pastor José Carlos de Souza. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Como o senhor está? O senhor está bem? Bem, graças a Deus. Senhor pastor, hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito de tudo que já ocorreu nesse ministério, um pouquinho da história, a respeito desse mês, que é um mês muito importante para o senhor, por duas coisas, né? Primeiro, o senhor vai completar 60 anos, né? 60º aniversário. E também a primeira congregação a ser inaugurada, a primeira congregação da Igreja Catedral da Adoração. E hoje eu queria perguntar para o senhor o que se passa no coração do senhor a despeito da caminhada do senhor até aqui, nesses 60 anos, né? Vamos começar por essa trajetória e depois então nós queremos saber um pouco mais também desse ministério. Ok, né? 60 anos de vida, né? Esse é o ano 60. Foram grandes os desafios. Foram 60 anos vividos, bem vividos, com desafios, porém com vitórias também. E escolheu Deus esse ano 60, como você diz, para nesse mês de abril deixar dois marcos interessantes na minha história. Então, eu já estou agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Né? Você já está aqui vivendo coisas que você planejou, vencendo os desafios e olhando para frente. Eu tenho comigo o seguinte: a gente vence os desafios de hoje e não vai sossegar, vai, não, agora chega. Não, eu venço os de hoje, mas eu estou planejando o que vem amanhã. E é assim. A vida tem vários desafios a serem cumpridos, né? Tem. Para quem não conhece um pouco mais da história do senhor, sabe de lutas que o senhor já venceu, eu já conheço, mas tem pessoas que não sabem de problemas que o senhor já venceu na área da saúde, né? Por vezes que o senhor já teve que superar e passar por cima disso. Como que foi, pastor? Ó, Ricardo, eu penso que toda pessoa, principalmente falar de servo de Deus, todo aquele que serve a Deus, ele sabe a trajetória dele, os projetos que Deus tem para a vida dele. Então eu vivo nisso. Eu tenho minha lista de projetos que Deus já falou comigo. Então quando vem os desafios, igual você falou, na saúde, se os desafios vêm, eu sei, isso não vou morrer. Isso não vai me fazer agora tombar, porque eu ainda tenho metas a cumprir. E a minha oração é essa. E com isso eu tenho vencido esses desafios, assim, de estar lá e falar, não é agora. E a gente vê cada ano, cada coisa que acontece, está dentro do currículo. Está na agenda, né? O senhor pode se dizer que esses 60 anos foram bem vividos diante de Deus, né? Foi. Ele me resgatou ainda, ele me encontrou bem jovem, né? Ele me trouxe para perto dele. E desde que ele me trouxe com uma promessa, uma meta. E é nessa meta que eu caminho. Então, desafio, quando eu falo desafios, foram muitos, porque o que surgiu para impedir, para mudar o foco, para fazer desistir, e eu não sou muito de desistência, eu não costumo desistir das coisas. As poucas coisas que nesses 60 anos que eu desisti, eu não concluí, eu reclamo para mim mesmo, por que eu não fui perseverante em algumas coisas. Então,
graças a Deus, Deus me fez assim, o que eu pego tem que ir. Então, na saúde é os desafios, na vida espiritual, na visão do homem, jamais eu chegaria onde nós chegamos. Eu falo nós chegamos porque eu não cheguei só. E Deus tem sido fiel. Porque quando Ele me chamou, Ele disse que colocaria pessoas no meu caminho para trilhar comigo nesse chamado. Então, quando eu olho em volta de mim, você, sua esposa, sua família e outras famílias que está caminhando comigo, promessa dele. Amém. Pastor, o senhor falou aí dos percalços, dos problemas. Eu sei de alguns problemas que o senhor enfrentou no começo do ministério, mas tem algum que marcou a vida do senhor? Disse assim, não, quando eu me lembro desse desafio que eu venci, e isso é um combustível para mim seguir, isso marcou a minha vida. O senhor tem algo desse jeito? O que mais marcou, Ricardo, foi aquela questão, porque ouvi da boca das pessoas que era fim de linha para mim, que eu não tinha mais nenhuma esperança para mim. Quando eu ouvi de pessoas dizer assim, que eu ia viver, né, debaixo da ajuda dos outros e eu não ia ter condições. E Deus não foi assim que Deus fez. Eu sou um homem que, graças a Deus, até aqui eu tenho condições de viver, lutar. E as conquistas que Ele me fez eu conquistar, aonde as pessoas diziam não. Então, isso para mim, toda vez que eu vejo algo que vem de encontro meu, diz, eu venci aquele, vou vencer esse também. Eu já ouvi do senhor que Deus já havia mostrado a respeito desse ministério para o senhor. Hoje nós temos, na data de hoje, nós temos ainda 11 anos de inauguração, né, do Ministério Catedral da Adoração, mas de nascimento essa igreja tem mais anos, porque eu creio que Deus já tinha revelado isso para o senhor. Sim. Né? E como foi esse começo, pastor? O começo, quando eu vi a igreja que hoje nós estamos congregando nela, o povo que está nela, esse pessoal, eu vi isso, né, há bem mais tempo. E quando eu ouvi, o Senhor me disse, fiquei tão alegre, porque eu era pastor de uma igreja que tudo era diferente de hoje. E eu fiquei tão alegre, achei que aquela igreja que eu estava pastoreando que ia ficar, que a gente aí disse, essa igreja não existe. E realmente ela não existia. Nem o prédio físico e nem as pessoas. E aí eu passei a viver, pastorei várias igrejas, passei por elas e eu não vi essa igreja. Sempre com essa visão no coração. Aquela imagem daquela igreja sempre estava presente. E o dia que o Senhor confirmou, eu estava no carro indo lá para o sítio. Foi quando ele falou, tá aí. E aí a gente está hoje ao ponto que eu sei que a nossa caminhada não está nem no meio. Tem muita coisa para fazer. Amém. Tem muita conquista. Inaugurar uma igreja esse mês, eu não imaginava que seria nessa cidade, eu não tinha isso eu não tinha conhecimento. Tanto é que você sabe que eu, desde o ano passado, eu falei, Deus me chamou para outras cidades. E eu não desisti, não quer dizer que ela fechou lá, mas é Ele que é o dono da obra. É Ele quem faz. Então nós estamos indo dia 20 inaugurar uma igreja num lugar onde eu nunca imaginei que seria. Porém,
o que Ele tem falado ao meu coração todos os dias, que Ele vai começar por lá. Amém. É o começo, né, de uma longa estrada, né, que virá. E a gente vive isso. Hoje, Vila Propício é uma cidade que eu oro por ela, oro pelo progresso de lá, porque eu sei que agora tem um rebanho que está debaixo, né, da nossa responsabilidade. Pastor Antônio, pastora Francisca e todo o rebanho que o Senhor confiou a eles ali, os que estão hoje, os que vão chegar, está debaixo desta cobertura de uma igreja chamada Catedral da Adoração. Que bênção. Pastor, é uma alegria muito grande que nós, como membros e participantes dessa igreja, temos em ver o progresso dessa obra. Creio que essa também é a alegria do Senhor. E creio que Deus tem muito mais ainda para fazer através de nós. E é interessante, Ricardo, porque Ele trouxe você de longe para somar. Outros que estão aí, outros que vão vir. E eu hoje, nosso ministério tem 11 anos, mas somos poucos em termos de pessoas, obreiros, pastores, mas Deus colocou cada um no lugar. E Ele quis começar missões, e quando eu orava sobre este assunto, quando Ele me mostrou você, mais a sua esposa vai estar assumindo essa secretaria, eu vi aí esse começo, como os outros ministérios que vêm consolidando. Então, eu sei que Vila Propício hoje, a gente vai lá, vai abrir, mas amanhã depois tem um outro ministério que vem e vai dar a parcela dele. Um vai ensinar escola dominical, outro vai ensinar Ministério da Família, outro vai ensinar um outro ministério, e daqui um dia Catedral e Vila Propício está com toda a estrutura que lá precisa. E assim a gente vai trabalhando. E nesse meio aí vai chegando gente para ajudar. Não é nós que recrutamos, é o Senhor. Amém. Né? Eu entendo que hoje o pastor Antônio e a pastora Francisca já tem uma visão, já tem uma chamada, já tem algo que arde no coração deles, como arde no nosso. Com certeza. E é isso. Amém. Então é isso, senhor pastor. Que bom saber da história do senhor, que os irmãos também possam conhecer um pouquinho, é muita coisa, né? São muita coisa, mas deu pra gente ter noção aí um pouco dessa expectativa, dessa nova fase da Igreja Catedral da Adoração. São desafios, pastor Ricardo, que vem igual o nosso programa aqui de manhã, Bom Dia Família, cada irmão, cada pastor, cada dia uma mensagem, e você vê o crescimento de uma igreja que cresce sem nenhuma pretensão de querer se exaltar, de fazer moeda de troca, é só prazer em servir. Eu vejo isso, os irmãos que têm abraçado o nosso desafio, não está sendo fácil para a gente poder organizar para dia 20 estar lá, mas a gente vê os irmãos abraçando e só prazer em servir. E é assim que eu vejo a obra de Deus. As coisas vão acontecendo conforme Deus vai preparando, né? Ele vai preparando, Ele vai chamando, Ele vai suprindo, né? Ele vai encaminhando cada coisa no seu devido lugar e no devido tempo. Aí quando a gente chega lá na frente, olha para trás e diz: como nós chegamos aqui? Foi eu, foi você? Não, foi Deus. É isso. Amém. É isso, pastor.